Memorex para o concurso da Universidade Federal da Paraíba. Inscreva-se no canal concurseiro da NASA. Deixe seu joinha e vamos passar neste concurso. Aula 06. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Organização administrativa. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Empresa estatal é uma denominação alternativa para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Atividades: A. Serviço público. B. Econômica em sentido estrito. A empresa estatal ou é criada para prestar serviço público ou para praticar atividade econômica em sentido estrito, quando tem por objetivo comercializar bens ou serviços com o intuito de obter lucro. A empresa estatal que pratica serviço público tem privilégios de direito público. Certa proteção. O serviço público é regido por alguns princípios, como da modicidade. A tarifa deve ser módica, acessível à população e da continuidade. Na prática de atividade econômica, essa empresa estatal é tratada como qualquer outra empresa de iniciativa privada. Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Uma lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre a legislação referida à Lei N. 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Incluído pela Emenda Constitucional N. 19, de 1998. 2. A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, incluído pela Emenda Constitucional N. 19, de 1998. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que pratiquem atividade econômica. 3. Licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública, incluído pela Emenda Constitucional N. 19, de 1998. 2. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que pratiquem atividade econômica. Distinção entre empresas estatais prestadoras de serviço público e empresas estatais que desenvolvem atividade econômica em sentido estrito. As sociedades de economia mista e as empresas públicas que explorem a atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas, nos termos do disposto no 1. do art. 173 da Constituição do Brasil, ao regime jurídico próprio das empresas privadas. O 1 do art. 173 da Constituição do Brasil não se aplica às empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades estatais que prestam serviço público. Lei nº 13.303/2016. Art. 1. Esta lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos. O título 1º desta lei, exceto o disposto nos arts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 27, não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista que tiver, em conjunto com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, receita operacional bruta inferior a R$ 90,000000,0090 milhões de reais. Art.
3. Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Art. 4. Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou entidade da administração indireta. Criação. Art. 37, 19. Da CF somente por lei específica poderá ser criada a autarquia autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Lei N. 12.550, de 15 de dezembro de 2011. Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pública unipessoal, na forma definida no inciso 2 do art. 5 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no art. 5 do Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de 1969, denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSER, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de duração indeterminado. A EBSER terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação. 2. Fica a EBSER autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com as mesmas características estabelecidas no caput deste artigo, aplicando-se a essas subsidiárias o disposto nos arts. 2 a 8, no caput e nos 1, 4 e 5 do art. 9 e, ainda, nos arts. 10 a 15 desta lei. Art. 2. EBSER terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União. Parágrafo único. A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro,